Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Sobed pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante como a hemorragia digestiva média. Meu nome é Cristiane, sou gastroenterologista clínica e endoscopista do Gastrocentro Unicamp e Fleury Medicina e Saúde. A hemorragia digestiva média, apesar de pouco frequente, é um tema bastante desafiador pelas peculiaridades do intestino delgado e sua inacessibilidade aos métodos diagnósticos convencionais. Então, a hemorragia digestiva ela pode ser classificada de acordo com a localização do foco de sangramento. Na hemorragia média, a causa do sangramento está localizada entre a papila duodenal maior e a válvula iliocecal. Os principais métodos endoscópicos diagnósticos nessa situação são a cápsula endoscópica e a enteroscopia. Na suspeita de sangramento, quando a endoscopia e a colono não definiram o foco do sangramento, temos uma suspeita de hemorragia digestiva média. Lembrando que deve-se avaliar a qualidade técnica desses exames, avaliar o preparo, a qualidade do equipamento e se realmente os exames foram focados para a investigação da hemorragia digestiva. Caso contrário, é necessário repetir a endoscopia e ou a colonoscopia. Lembrando que em até 25% as lesões não são diagnosticadas na primeira endoscopia ou colonoscopia, principalmente as lesões vasculares. Aqui no primeiro caso, mangiectasia de cólon, e no segundo, erosões de Cameron na mucosa gástrica herniada. Tendo sido descartado hemorragia digestiva alta e baixa, pode-se classificar essa hemorragia como oculta ou evidente. Oculta quando eu tenho anemia ferropriva e sangue oculto positivo, e evidente quando há exteriorização do sangramento, com melena, hematoquesia e enterorragia. Nesses casos, 75% do foco do sangramento está no intestino delgado. Lembrando que nos casos de anemia ferropriva isolada, deve-se considerar diagnósticos diferenciais como doença celíaca, causas hematológicas e ginecológicas. Lembrando que na doença celíaca, a anemia ferropriva é causada por má absorção e não por sangramento. De acordo com o Colégio Americano de Gastroenterologia, quando houve a investigação de todo o trato gastrointestinal, inclusive do intestino delgado, e não foi definido o foco de sangramento, tem-se o sangramento gastrointestinal obscuro. A hemorragia digestiva média representa apenas 5% das hemorragias digestivas, apesar de menos frequente. A importância é pela sua dificuldade diagnóstica, já que o intestino delgado é extenso e móvel na cavidade peritoneal, abdominal, inacessível às técnicas endoscópicas convencionais, o tempo médio para o diagnóstico pode chegar até 2 anos. Em relação aos pacientes com hemorragia digestiva alta e baixa, aqueles com hemorragia média são submetidos ao maior número de procedimentos diagnósticos, em 79% dos casos, pelo menos 4 procedimentos para diagnosticar o foco do sangramento, mais transfusões sanguíneas, internações hospitalares, com alto custo e pior prognóstico. As causas de hemorragia digestiva variam de acordo com a faixa etária. Naqueles com menos de 40 anos, a causa mais frequente é a doença inflamatória intestinal. Já naqueles com mais de 40 anos, são as lesões vasculares, principalmente as angiectasias. Dentre os tumores do intestino delgado, pode-se destacar o GIST, no primeiro caso um GIST ulcerado com sangramento ativo, os linfomas, tumores neuroendócrinos, adenocarcinoma, como nesse segundo caso, e pólipos. Dentre as causas mais raras,
Podemos destacar as varizes e a enteropatia por hipertensão portal e as síndromes como Rendu-Osler-Weber e síndromes polipoides. Com o advento de novas tecnologias, foi possível uma melhor abordagem diagnóstica e terapêutica do intestino delgado. Então, temos os métodos endoscópicos, como a cápsula enteroscopia, e os métodos radiológicos, a enterografia por tomografia e ressonância, angiotomografia multifásica, cintilografia e angiografia mesentérica. Nesta aula, vamos focar nos métodos endoscópicos. Atualmente, existem dois tipos de cápsula endoscópica. Os modelos em que a transmissão das imagens é feita por um gravador e o modelo em que há o armazenamento das imagens na própria cápsula endoscópica e, portanto, é necessário a recuperação do dispositivo ao final do procedimento. As vantagens da cápsula: é um exame não invasivo, não requer sedação, permite uma avaliação completa do delgado e permite a escolha da via da enteroscopia. As limitações: não possibilita terapêutica, há uma incapacidade de controlar o seu percurso pelo trato gastrointestinal, dificuldade em especificar a localização das lesões, os casos falso negativos podem chegar a 36%, principalmente no duodeno e jejum proximal, locais em que o trânsito é mais rápido. Lembrando que são contraindicações absolutas à realização do exame: quadros de suboclusão intestinal, obstrutivos e gestação. Essas condições aumentam o risco de retenção da cápsula, que pode chegar a até 13%. Então, se durante o exame a cápsula não atingiu o cólon, sugere-se a realização de um raio-x simples de abdômen 14 dias após a ingestão da cápsula. Sendo detectado o dispositivo, confirma-se o diagnóstico de retenção. Então, esse foi um caso que recebemos no nosso serviço, um paciente de 24 anos, que veio com a retenção da cápsula realizada para investigação de um quadro de sangramento. Ele foi submetido à enteroscopia pela técnica de duplo balão, onde diagnosticamos essas lesões ulceradas, profundas, longitudinais, causando estenose da luz jejunal. E a cápsula impactada, a qual foi retirada sem intercorrências. Nesse exame foi possível a obtenção de biópsias e após a análise histológica foi possível o diagnóstico de doença de Crohn. São contraindicações relativas: alteração da motilidade intestinal e suspeita de aderências, condições que aumentam o risco de um exame incompleto. Nesses casos, a cápsula pode ser locada diretamente no intestino delgado, utilizando dispositivos adequados. Marca-passo ou desfibriladores são contraindicações relativas. Teoricamente, a cápsula poderia interferir nesses dispositivos cardíacos, no entanto, desde sua implantação na rotina clínica, não foram descritos casos em que houve interferência significativa. Outras contraindicações seriam divertículo de Zenker e distúrbios de coagulação. Outro recurso disponível é a enteroscopia. Temos a enteroscopia assistida por overtube, que pode ser por balão único ou duplo balão, e a enteroscopia por espiral. Também a enteroscopia com balão, passagem pelo próprio colonoscópio. Nas diferentes técnicas, o princípio é o mesmo: o sanfonamento e o encurtamento da alça intestinal. No primeiro vídeo, temos a enteroscopia assistida por duplo balão. Com esse sistema é possível a retificação da alça e a avaliação endoscópica. No segundo vídeo, a enteroscopia espiral, em que o princípio é o mesmo. As vantagens:
permite o diagnóstico e terapêutica, biópsias, hemostasia, polipectomia, dilatação e remoção do corpo estranho, e as limitações. É um exame invasivo, prolongado, dificilmente é possível a avaliação completa do intestino delgado, as complicações são maiores nos procedimentos terapêuticos e a pancreatite pode ocorrer em até 0,3% dos casos. Diagnosticadas lesões vasculares, elas podem ser classificadas utilizando-se a classificação de Ano proposta em 2008. Essa classificação permitiu a uniformização da nomenclatura e da terapêutica. Nas lesões Ianos tipo 1, nós temos o eritema com ou sem porejamento. São lesões de natureza venosa que podem ser tratadas com cauterização. Então, aqui um caso de uma angioectasia diagnosticada pela cápsula endoscópica com sangramento ativo durante o exame. Essa paciente foi submetida à enteroscopia com duplo balão, sendo diagnosticado um sangramento ativo, secundária angiectasia e tratada com hemostasia com plasma de argônio. As lesões Iano tipo 2 e 3 têm natureza arterial. Então, no primeiro caso, uma lesão Iano tipo 2B, em que há uma protrusão vermelha pulsátil sem dilatação venosa ao redor. Na segunda foto, uma lesão Iano 3 com protrusão vermelha com dilatação venosa ao redor, tratada com hemoclipe. Então, como eu devo investigar um paciente com hemorragia digestiva média? É um paciente que está hemodinamicamente estável? Sim. A suspeita clínica de obstrução, uma suspeita ou diagnóstico confirmado de doença inflamatória intestinal, suspeita de estenose, antecedente de radioterapia, cirurgias prévias com anatomia alterada ou é um paciente usuário crônico de anti-inflamatório? Lembrando que os anti-inflamatórios podem causar lesões diafragma-like, causando a estenose da luz intestinal. Se houver suspeita de obstrução, pode-se realizar exames radiológicos como a enterografia por tomografia e ressonância magnética. Em alguns casos, esses exames não tiveram sucesso para predizer o risco de retenção da cápsula. Se a conduta for realizar uma cápsula endoscópica, pode-se antes testar a permeabilidade dessa luz intestinal com a cápsula de patência. Então, aqui a cápsula de patência, ela tem o mesmo peso e dimensão da cápsula endoscópica. Ela é composta por celulose e bário e contém uma tag que emite sinais de radiofrequência. Se essa cápsula for eliminada intacta em até 30 horas, então o intestino delgado é pérvio e esse paciente pode ser submetido a uma cápsula endoscópica. Pode-se também considerar outros métodos diagnósticos, como a enteroscopia e a angiotomografia computadorizada. Se com esses recursos forem feitos o diagnóstico, então o tratamento deve ser individualizado. Nos casos em que não há suspeita de obstrução, faz-se a cápsula endoscópica. Se negativo, há necessidade de prosseguir a investigação, então temos que ter em mente que a cápsula tem um alto valor preditivo negativo, a acurácia diagnóstica varia de 38% a 87% e depende da manifestação clínica. A acurácia é melhor nos pacientes que apresentam sangramento evidente e depende também do momento da realização desse exame. A acurácia é maior naqueles que são submetidos nas primeiras 2 semanas da data do sangramento. Em pacientes internados, o ideal é que esse exame seja realizado em até 72 horas. Se não há necessidade de prosseguir a investigação,
pode-se fazer a observação clínica e, se não houver recorrência, não há necessidade de seguimento clínico. Se houver necessidade de prosseguir essa investigação, não há um consenso dentre as diferentes sociedades. Pode-se considerar a enterografia por tomografia ou ressonância, a pesquisa de divertículo de Meckel, enteroscopia ou até mesmo cirurgia. Isso depende da análise individual, caso a caso. Se exames negativos, seguimento. E se positivo, o tratamento deve ser individualizado. Por exemplo, aqui, um caso de adenocarcinoma de jejum, que foi tratado com cirurgia. O segundo caso, paciente com doença de Crohn, tratado clinicamente com medicação. E um paciente com Peutz-Jeghers, tratado com enteroscopia de duplo balão e polipectomia. Se no segmento clínico houve recorrência do sangramento, então deve-se repetir a investigação, com endoscopia alta, colonoscopia, cápsula endoscópica e os outros exames. Se negativos, seguimento. Está aqui ao lado um caso de uma paciente que em junho de 2011 tinha todos os exames negativos para sangramento e no segmento clínico, após 1 ano e 4 meses, foi submetida a uma cápsula endoscópica por recorrência clínica do sangramento e a gente observou um sangramento ativo no jejum. Nos casos em que há um sangramento maciço, deve-se avaliar se há instabilidade hemodinâmica. Se houver instabilidade, o paciente deve ser estabilizado e considerar a angiografia. Se positivo, detectado o foco de sangramento, fazer a embolização. Ou enteroscopia, cirurgia e enteroscopia intraoperatória. Nos pacientes estáveis, pode-se proceder com a CT angiografia ou a cintilografia. Importante lembrar que em todos esses exames é preciso que esteja ocorrendo um sangramento ativo para que eles sejam positivos. Então, na CT angiografia 0,3, na cintilo 0,2 e na angiografia meio a 1 ml por minuto de sangramento. A CT angiografia permite a localização da lesão, a orientação da terapêutica e há um risco de complicações renais. A cintilografia tem uma alta sensibilidade. Se nesses exames foi detectado um foco de sangramento, esse paciente pode ser submetido a angiografia, embolização ou as outras terapêuticas, enteroscopia, cirurgia ou enteroscopia intraoperatória. Se os exames foram negativos, pode-se considerar a enteroscopia por via oral. Uma outra situação é o sangramento subagudo. Nesses casos, após a estabilização hemodinâmica do paciente, considerar a cápsula endoscópica e a enterografia por tomografia. Se positivo, enteroscopia. E se positivo, o tratamento dirigido. No caso de exames negativos, pode-se considerar a cintilografia, angiografia, cirurgia e enteroscopia intraoperatória. Como conclusão, a hemorragia digestiva média não é frequente, mas ainda é um grande desafio pelas peculiaridades do intestino delgado. O advento de tecnologias como a cápsula endoscópica e a enteroscopia permitiu acesso ao diagnóstico e terapêutica de lesões localizadas no intestino delgado. A investigação depende da estabilidade hemodinâmica do paciente e da presença de estenose. E lembrando que mesmo com a disponibilidade de todas essas ferramentas diagnósticas, muitas vezes a gente tem uma frustração e não consegue definir o foco de sangramento. Bom, eu fiz uma
pincelada nesse tema, é um guia de estudo. A bibliografia complementar vai ajudar no entendimento do tema, e gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.